nesse encontro aqui, o que é que eu pretendo fazer? Eu tenho algumas coisas aqui, umas imagens, né, imagens aqui de fachadas, e é muito comum, eh, do processo de desenvolvimento do nosso trabalho, a gente enxergar, ver alguma referência legal e querer replicar aquilo ali para nossas imagens, né. Inclusive, já gravei aula sobre isso, mas é uma coisa que sempre me perguntam. Então eu acho que repetir esse assunto é sempre bom, porque dá mais embasamento pra galera estudar sobre esse assunto, né. E mais material é sempre bem-vindo quando se trata disso, porque talvez, quando se trata de pós-produção falando, isso seja uma das coisas principais, né, você conseguir repetir estilos e fazer isso com uma certa segurança e assiduidade. Então assim, por exemplo, eu vi essa imagem, gostei muito do look. Quando se trata de você conseguir chegar numa imagem específica, numa referência específica, você tem que entender muito bem, qual contexto você está trabalhando, né. Então, eu acredito que a maioria de todos vocês, eh, fazem todo o processo, né, de iluminação e pós-produção. E quando você está ali trabalhando na cena ali em específico, você tá pensando a luz que você vai fazer, normalmente você vai fazer a composição, textura. Então, é assim, eu sei que são vários processos que até chegar à pós-produção em específico, e eu diria que, assim, quando é que você pode procurar uma referência? É quando você vai fazer a luz, né. Então se é uma imagem pôr do sol, você vai ter que procurar uma referência mais pôr do sol. Se é uma imagem que é fim de tarde, ou desculpe, se é noturna, você vai ter que procurar uma referência de imagem noturna. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, né, uma imagem dessa daqui, que é uma fachada, e eu não sei o que que vocês diriam, né, se ela é uma fim de tarde ou uma imagem noturna. Por quê? Porque aqui o artista ele brincou muito, né. Isso aqui é aquela famosa imagem comercial, que não tem um clima muito bem estabelecido, tipo, o cara não vai colocar completamente noite, às vezes ele coloca um laranjinha pra deixar um pouco mais romântica a imagem, né. E é uma linguagem comercial, assim, muito bem aceita. Mas no caso dessa imagem aqui específico, se eu tivesse que já scriptado que essa aqui seria uma imagem noturna, eu teria que consequentemente procurar por referências de imagens noturnas, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de fachada, eu tenho várias referências aqui de imagens noturnas, né? E aí eu teria que ver alguma imagem, seja no Behance, no Instagram ou algum outro lugar que vocês possam estar pegando imagens similares para estar vendo o que tipo de, iluminação você pode chegar. Eu diria que, assim, a maioria das imagens é possível você chegar naquela referência. Por exemplo, eu consigo chegar nessa referência aqui, nessa imagem aqui, é possível, certo? O que que dá para se fazer aqui para trazer nessa imagem? Dá para trazer esses elementos escuros aqui no primeiro plano, dá para trazer um piso mais molhado como tá aqui, dá para trazer um pouco desses reflexos aqui azuis nos vidros, olha, um pouco do amarelo bem aqui. E é muito importante a gente se atentar também à questão da materialidade, né. Porque, por exemplo, essa imagem aqui, ela é uma imagem mais noturna, né. Só que, tipo, ela tem muito pouco a ver com essa imagem daqui, não sei se vocês concordam. Porque, tipo assim, o que é que eu consigo pegar de referência nessa imagem para trazer para cá? Talvez a cor da vegetação e um pouco desse azulado. Só isso. Então, assim, tem imagens que vocês têm que entender que nem sempre aquilo ali vai servir de referência para você, porque ela é muito distante da sua imagem, sabe. Quanto mais próximo você conseguir, olha essa imagem aqui, pô, é uma imagem bonita, mas olha como é difícil você conseguir trazer características dessa imagem para cá, porque você não tem muitas semelhanças entre elas. Tipo, aqui a gente está em um contexto urbano, aqui a gente está num contexto que é uma coisa muito natureza, né, e aqui tá uma coisa de neve,
os vidros aqui tem uma fachada muito espelhada. Aqui no nosso é muito mais materialidade de madeira. Eu consigo ver o forro das varandas aqui. Então eu preciso ver imagens quando eu estiver procurando uma referência que são próximas ao que eu estou procurando, sabe? Essa aqui, ó, ela já se encaixa um pouco mais, né? Eu consigo ver, mas embora eu tinha que entender que existem materialidades aqui que não estão muito próximas a isso. Então, eu acho que a ideia é sempre essa, né? Se você conseguir sempre buscar uma referência que seja próxima ao que você está trabalhando, melhor ainda. Então, o que é que eu fiz aqui antes de começar essa aula? Eu busquei duas imagens aqui, né? E essa imagem aqui e essa para estar tentando chegar a a essa referência do como é que a gente pode fazer isso aqui dentro da pós-produção. Então eu vou pegar essas duas imagens. Essas imagens aqui, inclusive, elas são de um projeto da Elephant Skin, né? Eu gosto bastante do estilo delas, que é uma imagem, tipo assim, que mistura muito bem o estilo comercial com uma coisa mais artística, né? Porque veja que essa imagem aqui, por exemplo, como ele trabalha muito bem a questão dos volumes das vegetações, né? E ao mesmo tempo ela tem uma consistência de cores bem interessante, né? E aí eu acho massa isso desse projeto nas imagens externas. E, e aí vamos nessa, né? Vamos tentar alcançar alguma coisa mais nesse sentido. Nessa imagem aqui, em comparação a essa, a gente tem elementos que são incomuns. Vocês percebem isso? Por exemplo, o forro, ele é de madeira, como é na minha imagem. Ele também tem vegetações nas varandas. Olha só, vegetações nas varandas. Tem um pouco de materialidade de madeira na fachada. Tem os materiais, no geral, eles são até um pouco parecidos, né? Claro, tipo assim, uma estrutura completamente diferente, né? Mas tem um pouco de semelhança e por isso eu acho que é uma ótima imagem para você pegar como referência, por justamente ter várias semelhanças entre elas. E aí você consegue, nesse sentido, quando você tem uma imagem assim, você consegue transferir um pouco dessa estética para essa imagem de cá. Então como é que a gente faz isso, né? Bem, já existe uma pós dessa imagem aqui feita. Só que o que que eu vou me propor aqui nessa aula? Utilizar o que já está feito para a gente economizar tempo. Porque se eu, por exemplo, ficar toda hora ali fazendo máscara, indo no aericolo, pegando coisas novas, eu vou acabar demorando muito, né? Nesse processo que ele é repetitivo por si só, na pós de você fazer máscara. Então eu vou me abster a respeito disso e focar mais na parte da estética, né? Então como é que eu faço isso, né? A primeira coisa que eu fiz, se vocês repararem, foi puxar a imagem do meu da minha referência para cá pro Photoshop. E uma coisa bacana que eu costumo fazer também, ó, é pegar a imagem, dar dois cliques nela e aí ela entra ela tá em Smart Object, né? Que você consegue alterar ela aqui dentro da segunda aba. Puxando essa aba aqui, ó, eu consigo deslocar isso. E aí eu consigo colocar onde eu quiser. Então, por exemplo, eu consigo diminuir o tamanho desse artboard aqui, deixar ele bem aqui, clico no meu artboard original e aí eu consigo meio que enquadrar ela aqui, ó. Por que que as duas, à medida que eu dou zoom aqui, essa aqui atualiza? Porque essa opção está habilitada, ó, na ferramenta de zoom, que é o zoom ao Windows. Ele vai mexer em todas as janelas. Como eu não quero isso, eu vou desativar para eu só conseguir mexer em uma das janelas aqui. Aí eu enquadro a referência bem aqui, ó. Porque aí eu consigo, ao mesmo tempo que eu tô trabalhando na imagem, consultar ela todas as vezes. Uma outra forma de fazer isso também é usar um programinha chamado PuriRef. E o massa dele é que ele fica tipo sobreposto. Então, por mais que eu clique no Photoshop, ó, ele fica aqui sobrepondo o Photoshop. Eu tenho a facilidade de manipular ele para todos os lugares. Isso é muito bom, né? Porque aí você consegue ter essa parada essa flexibilidade de mexer nas referências, tal. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito do PuriRef é tipo dar um zoom e aí você consegue meio que fazer isso aqui, ó.
Então é muito fácil você manipular as coisas dentro do PureRef. Você pode segurar o Shift, ó, o Ctrl, virar o Shift e o Alt, né? E aí você meio que flipa a imagem. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar assim, ó. Tipo, em vez de a referência original, ela assim, né? Mas como eu quero trazer essa referência pra cá, eu gosto de colocar a referência no mesmo ângulo da minha imagem, Uhum. porque eu consigo, sabe? Meio que Aham. trazer, já consigo meio que transferir essa estética com muito mais facilidade. Você vendo a imagem assim, você consegue ter muito mais entendimento de, Sim. de como estão funcionando as cores, como estão funcionando a luz, a iluminação, do que se ela tivesse assim, entendeu? Sim. Então, Uhum. é por isso que eu gosto de fazer dessa forma. E aí, tipo, eu não descarto a ideia, né, de usar esse artboard aqui, mas eu vou sempre pelo melhor, né, que é realmente usar o PureRef. E uma outra coisa que eu... Por que que eu também pedi para que vocês utilizassem a imagem aqui dentro do Photoshop? Porque aí vocês podem também usar aquele famoso cinza médio, né, que é deixar ele cinza aqui em 50% e colocar ele em luminosity, para você estar consultando as cores da imagem e se você precisar bater a cor de uma imagem com a outra, você consegue com mais facilidade com essa ferramenta. Veremos isso quando a gente for fazer a parte do céu. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar todos esses layers, vou estar ocultando ele, né? A pós-produção ela tá assim. E vou também pegar todo o BG aqui, o background, né? E tirar a visualização dele, né? Então, eu vou ter aqui o BG e o render, né? Aqui na minha imagem. O que é que eu vou estar fazendo aqui agora? Como eu tenho uma biblioteca, né? Eu já tenho uma biblioteca de céu, de várias coisas aqui na minha imagem. Eu sempre vou aqui procurando o BG que eu quero. Mas lembrando que a ideia de você procurar backgrounds é você sempre ali no Adobe, né? É uma coisa que eu falo no curso e só meio que eu tô pincelando aqui para relembrar. De pesquisar a imagem ali como semelhante que vocês quiserem. E com o tema também por escrito. Vou vir aqui em noite. Tem um céu aqui, ó, que ele é muito interessante. Deixa eu ver. Tem uma biblioteca de HDRIs. Você consegue baixar vários céus assim, ó. Eles são bem legais esses céus aqui, porque eles são 360, né? Então, onde ele acaba, ele começa aqui e termina aqui. Só que onde ele começa é onde ele termina. E o massa é o seguinte, eu vou importar ela aqui só pra vocês verem uma coisa. O que eu quero dizer onde começa, onde termina? É que se você vier aqui em Filter, ou Offset, você pode girar o Hum. offset aqui da imagem. E olha só, você consegue saber que realmente ela é uma imagem que se chama de seamless, né? Ela começa onde ela termina. E o vertical aqui você não vai funcionar, né? Porque ela não tipo uma textura, sabe? Que ela Sim. funciona isso para todos os lados. Mas é só para provar que independente do lado que você for usar, ela funciona, né? Inclusive tem Uhum. uma dica aqui bem interessante, né? Que é o seguinte: às vezes você não quer essa parte aqui do meio, ó. Você quer essa parte de cá. Então o que é que eu faço normalmente, ó? Eu vou só jogar ela aqui para você entender o ponto. E aí, digamos que eu queria que a próxima parte fosse a parte de cá, né? Então o que é que eu faço? Eu dou double clique na minha imagem, utilizo um offset para estar girando ela, e aí eu deixo essa parte aqui por inteiro. Aí eu dou um Ctrl S, ó. Aí ele atualiza lá na minha imagem e eu consigo ter exatamente aquela parte que eu queria, ó. Tá vendo? Por inteiro. E essa parte aqui fica cortada agora, ó. Então você meio que consegue manipular completamente como ela tá se comportando na imagem. É por isso que esses céus assim, eles costumam ser tão massa assim para você utilizar. Mas tem um Nossa. céu aqui e como ela é uma imagem noturna, né? Tá vendo? Você tem que procurar um céu que ele seja azulzinho e que seja de preferência com nuvens. Essas nuvens aqui, eu e- eu não sei, mas eu fiquei com uma certa impressão de que ele colou na imagem, certo? Eu não sei dizer ao certo, só realmente olhando no arquivo dele. Porque quando você tem essa. É muito difícil você ter um céu noturno assim e ter essas nuvens tão branquinhas. Por que eu digo isso? É só você ver as imagens que tem nuvem e são blue hour. Olha como é que a nuvem fica.
ela fica realmente bem escura, sabe? E isso é uma coisa que costuma se repetir muito. Então, todas as minhas imagens aqui, ó, olha como é que fica a nuvem quando tá num blue hour, ó. Ela fica realmente mais carregada, ela fica mais pesada na cena. Ela não fica com esse aspecto assim de nuvem de dia, sabe? Por isso que eu fico. Eu tenho essa impressão de que isso aqui é uma imagem colada. Mas é claro, né? Isso aqui que eu tô falando é uma coisa. Não tem como você descobrir rapidamente, é uma coisa que você vai observando com o tempo, né? E você vai entendendo isso olhando pela experiência, né? E então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou atrás desses céus aqui, ó, que são mais azulzão, e já vão servir pra mim. Por exemplo, esse aqui, ó. Vou pegar, jogar ele aqui no meu Photoshop, aumentar bastante o tamanho dele, botar aqui, né? E aí eu vou meio que encontrando aqui um lado que eu posso estar utilizando ele nesse sentido, né? Eu vou pegar esse daqui que ele tá um pouco mais levezinho. Eu sempre gosto de usar coisas com baixo contraste, sabe? Não com muito contraste, porque o contraste ele sempre você ter uma coisa com baixo contraste é mais fácil de você adicionar um contraste nele do que se você tiver uma coisa com muito contraste e quiser remover. Adicionar no Photoshop é muito melhor do que você remover algo. Então eu vou usar esse daqui. E por mais que seja um céu parecido, eu vou ter mais facilidade de chegar no tom que eu quero. Então eu joguei no Photoshop, aumentei, né? Aqui eu faço o seguinte, ó, galera. Eu coloco a referência aqui do lado e vou tentando moldar, ó. Então existe uma parte aqui que ela é mais escura nessa parte aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o céu posicionado mais ou menos aqui, né? E vou aproveitar que existe uma nuvem escura aqui, ó, e vou dar um Ctrl J no meu mesmo céu. Então eu vou pegar o mesmo céu que tá aqui e vou posicionando ele aqui, ó, para aproveitar e fazendo esse desenhozinho escuro aqui, ó. Então aqui eu pego o mesmo céu, pinto com vou apagar esse layer de cá, tá? Lembrando que eu usei um Ctrl J para duplicar. Pego aqui, ó, um Alt Backspace. Então ele apagou ali na minha cena, né? Venho aqui, ó, utilizo um Classic Gradiente com gradiente transparente e vou aqui pintando, ó. Vou aqui pintando com branco, ó. Aí eu vou aproveitar também pegar isso aqui, ó, e arrastar, ó. Só pra eu encaixando da maneira como eu quero ali. Pego novamente o mesmo céu, ó, Ctrl J, duplico ele, seguro o Shift, clico na máscara aqui pra ter uma visão do todo e arrasto essa parte mais pra cá, ó. Tá vendo? Agora eu pinto de preto o mesmo céu e trago um pouco dessa informação aqui, ó, que tem na minha mesma referência, né, pra cá. Certinho, galera? Pronto. Com isso daí feito, o que que eu vou fazer? Vejam que nessa parte aqui, ó, da minha imagem, da referência, ela é mais solta, ó, ela não tem tanta nuvem assim, ela é mais assim, ó. Então eu vou ter que duplicar novamente o céu nessa parte de cá, para encontrar uma área que eu consiga usar com mais assim, ó, para ele dar uma liberada assim, ó, só nessa área. Tá vendo? Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui assim, pintar de preto essa parte e ir revelando aqui as áreas que eu quero, ó. Tá vendo? E dessa forma vocês conseguem perceber que o céu ele é completamente manipulável, né? Com o mesmo céu, eu consigo, tipo, fazer desenhos diferentes na minha imagem com ele, ó. Eu vou observando como é que tá funcionando na minha referência e vou tentando transferir aquele estilo para lá. Bem, a referência, ela tem uma coisa que ela é interessante, né? Que ele pintou uma aura ali por trás, dando um destaque na fachada, né? E é justamente isso que eu vou fazer. Só que eu vou fazer isso com o próprio céu, ó. Eu vou pegar o céu, duplicar, vou pegar uma parte que tá mais clara, vou aumentar ele como um todo aqui, ó. Vou pegar uma parte que tá mais clara, deixar aqui. E eu vou meio que fazendo o seguinte, ó, pinto de preto o céu. E nessas áreas aqui eu vou tentando dar uma, com o gradiente, né? Com o próprio gradiente que eu tenho aqui, eu vou tentando dar uma aliviada nessa região aqui, ó, tá vendo? Pra eu justamente dar aquele destaque que tá bem na referência, ó.
Com isso daqui feito, galera, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou tentar bater mais o tom do céu com o tom da minha imagem agora, certo? Como é que eu faço isso? Bem, é por isso que eu gosto de deixar a referência dentro do PSD, porque eu consigo ver, movimentar aqui e ver nitidamente, ó, a diferença de cor de uma imagem para outra, né? Isso é muito visível, né, quando você faz isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, como essa parte aqui ela tem que ser mais escura, né? Então, eu vou dar um Ctrl T nela para realmente deixar ela mais ter esse comparativo aqui que vai ficar melhor para mim. Mas vamos tentar nivelar primeiro pela área mais clara, né? Dessa parte para essa. Para fazer isso, galera, eu posso ir no olho ou então utilizar aquele cinza médio, né? Que ele já está aqui, que eu já apliquei. Então vou fazer o seguinte, ó, Selective Color, coloco um ciano, coloco em ciano aqui, ó, e vou manipulando o ciano até chegar mais ou menos nesse tom que eu quero. Veja que ele é um tom mais de saturado, né? Aqui tá muito ciano e aqui tá um tom de azul controlado. Então vamos tentar chegar nessa de cá. Como é que é o pensamento, galera? Se eu colocar magenta, tirar o magenta nessa parte aqui, ele aproximou mais da minha referência ou ele afastou? Ele afastou, não foi? Porque ele saturou muito o ciano. Então não é por esse lado que a gente tem que ir. É pro outro, ó. Então, se eu deixar isso aqui no máximo, também vai ficar muito diferente. Então eu tenho que dosar isso aqui, ó. É só um pouquinho. Então eu coloco só um pouquinho do magenta, ó, o ciano. Então, olha só, aproximou ou afastou? Aproximou mais para cá ou afastou? Afastou. Então eu tenho que, ó, ir pelo outro lado, ó. Então eu sempre vou indo nessa direção. Eu vou experimentando onde o meu slide chega naquela cor. Se aquele afastou, eu vou pelo outro caminho. Entendeu? É mais uma tentativa e erro que eu faço. Eu não gravo o que cada parâmetro faz. Eu vou no olho, sabe? É por isso que essa referência ela é boa. Então aqui, eu coloquei, ele já ficou bem mais próximo, ó, tá vendo? Agora eu mudo pro azul. Esse é bom aqui. E faço a mesma coisa, ó. No azul eu vou tentando ali também chegar naquele tom. Ó, aqui já chegou bem perto, tá vendo? Já não consigo nem ver muito bem a referência de uma para outra, ó. E aqui eu só vou dar um pouquinho de amarelo. Tirei, vou tirar aqui, ó. E aí ele já ficou um pouco mais parecido, ó. Tá vendo? O aspecto geral da imagem não ficou mais parecido. Agora, o que, que a gente precisa ajustar? A parte dos tons. Porque aqui tem tom de escuro e aqui tem tom de claro. São os tons que estão dando essa diferença aqui, ó. Então vamos lá. Para estar mexendo só no tom, eu vou dar uma curva e colocar para baixo. Só que assim, se você não quiser mexer nas cores, eu recomendo você utilizar o famigerado Luminosity, né? Porque o Luminosity você vai conseguir. Como a gente já fez um trabalho de cor, não adianta a gente usar aqui uma curva, porque aí ele vai estar, a curva ela vai estar dando uma certa diminuída ali nas minhas cores, né? Ela vai afetar as cores, porque a curva ela afeta tanto cor quanto luz. Então, como eu quero mexer só na parte dos tons, eu vou colocar ela em luminosity. Então, pinto ela de preto aqui, né? Uma coisa que eu esqueci importante, né? Só dar um pouquinho de preto aqui nessa curva também, ó. Esse preto vai ser importante para a gente caracterizar algumas áreas aqui que são dessa referência aqui, essas áreas mais escuras, ó. E o que que eu vou fazer, galera? Pinto aqui, ó, e bem aqui em cima, ó, vou dando aquele aspecto que tem ali na referência, ó, certo? Comum a galera se confundir, porque o pessoal fica tentando ver como um todo. Na real, a dica que eu dou não é você ver como um todo, é você tentar isolar as regiões que você está trabalhando. Então, primeiro resolve o céu, depois resolve elementos da fachada, depois resolve vegetação. E aí fica mais fácil, pô. Aí depois, quando você vai ver, pô, a sua imagem já tá quase igual. Aí você sim, aí sim você já vai mexendo como um todo no final. Bem, aqui, uma coisa que eu não curti tanto foi que eu notei que ficou meio que nítido que isso aqui tá uma máscara, ó. Ficou com uma certa. Me deu uma certa estranheza. Então eu vou, por hora, apagar essa máscara daqui. E vou colocar uma curva, tipo, com luminosity e puxar pra cima, ó.
Aí eu puxo um pouquinho também a partir do branco, ó, e dou uma resolvida aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. E basicamente o que é que eu fiz? Em vez de trabalhar com o próprio céu, eu tô trabalhando com a curva pra dar essa aurazinha aqui, ó, que tem na referência, ó. Tem uma aurazinha, né, que eu falei pra vocês. Imagem. Ele meio que deu uma forçada ali, não foi? Uma coisa que deixaria mais próximo aqui é tentar pegar alguma parte do céu, ó, do sky, assim, ó. Usar essa parte assim, ó, pra meio que usar como uma certa moldura, como tá bem aqui na referência, ó. Vendo que ele também tem uma região aqui meio escura. E aqui ó, eu percebo que ele também tem uma cor mais saturada, ó. Bem nessa região aqui também, ó. Que é uma coisa que inclusive a gente pode colocar também. É só fazer o seguinte, ó. Bota a referência aqui do lado. Ó, qualquer coisa que vocês querem fazer, ó. Bota a referência do lado. Coloca ela bem aqui, ó. Tá igual isso aqui? Não tá. Então vamos tentar deixar igual. Que você vai fazer o seguinte, ó, aqui, ó. Pega, coloca. Ó, fiz uma curva aqui, ó. Já ficou mais parecido, ó. Uma dica que eu dou, se vocês não quiserem trabalhar com isso aqui, ó, red, green, blue, pra mudar de cor, que eu gosto muito de mudar, de ir por aqui, né? Mas eu faço o seguinte, ó, coloca um color balance, um clip mask e coloca a cor por aqui, assim, ó. E também funciona, ó. Por que o clip, né, clip mask? Porque aí quando você pintar essa máscara aqui, ó, ela vai funcionar pros dois. Entendeu? Perceba que ele oculta os dois aqui, ó, quando eu tiro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um pouquinho de nada de verde, um pouquinho de azul. Eu vou dando, vendo isso daqui como tá funcionando. Apago e jogo um pouquinho do gradiente aqui, ó. Tá vendo? É isso, tipo assim, Total. quanto mais tempo você dedicar a esses detalhes, mais vai ficar parecido, sabe? Então aqui eu vou dar mais preto, Uhum. posso dar um pouquinho mais de preto aqui, vi aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um lado que é bem escuro? Posso dar um lado bem escuro aqui também, ó, nessas regiões, ó. Vai deixar mais ainda parecido com a referência, sabe? Então a dica que eu dou é essa, vai observando os detalhezinhos e é bom também que isso vai treinando o seu olho. Quando você fizer isso aqui umas 6 vezes, você vai conseguir ver coisa até onde não tem. Uma coisa que agora vai deixar bem parecida mais ainda a imagem é quando a gente trabalhar com as vegetações. Porque a vegetação, ela tá muito escura, tá vendo? Então o que que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar pegar essa vegetação e colocar ela aqui mais no grau, né? Mais parecido. Como eu falei, a gente tá indo mais direto ao ponto aqui, né? Pra não precisar ficar fazendo máscara, eu já peguei um PSD com tudo já. Então aqui já tem um trabalho que já foi feito de vegetação, só que vamos abandonar isso daqui, porque vamos refazer para deixar parecido com a da referência. Então, o que que eu faço aqui? Eu coloco a referência do lado, ó, e vou vendo como é que ela tá se comportando. Como é que ela tá se comportando, essa vegetação? Ela é mais clara em cima e escura embaixo. Então é exatamente esse padrão que a gente precisa repetir aqui. Para repetir esse padrão, o que a gente vai precisar fazer? Usar uma translucência. E a translucência é o que vai dar aquele brilho na vegetação aqui, ó. Vou colocar a translucência e vou deixar ela em linear dodge. Eu tô vendo que ela não estourou muito. Eu tô achando que isso aqui deve ser algum problema de máscara, ó. Exatamente, o máscara ela tá meio acinzentada, tá vendo? Isso vai impactar no resultado, porque o cinza ela é um meio termo entre o preto e o branco. E isso na máscara significa que ele vai reduzir o efeito em 50%. Para a gente recuperar isso aqui, eu preciso dar um Ctrl L na máscara e vir aqui, ó, nos tons mais claros e puxar para que ele fique branco, ó. Tá vendo? Aí ele ficou branco. Agora sim vai pegar o efeito completamente, ó. Veja como já mudou, ó, o efeito ali. Pronto. Então o que que eu vou fazer? Vou apertar uma curva aqui, né? Eu joguei uma curva ali com ajuste. Utilizo um Clip Mask para ele pegar só na área da translucência. Puxo para cima
E olha só, ele vai deixar tudo muito estouradão, né? E aí, qual que é a dica? Eu coloco isso daqui, vou usar um Levels, um Clip Mask e tirar o efeito. Que é justamente aquilo que eu faço no curso, né? Nas aulas práticas. Se vocês já assistiram ali o primeiro módulo, que é o que eu faço aquele MOA ali, que é uma imagem bem frontal. Isso aqui é uma coisa que eu repito bastante nesse processo. Então aqui o que é que eu vou fazendo? Vou pegando o gradiente, né? Que é aquela famigerada ferramenta que eu utilizo bastante. E vou pintando, ó. Vou trazendo de volta o efeito que eu quero aqui nas vegetações, ó. E olha como vai dando esse efeito aqui, ó. Justamente o que eu quero, ó. Eu posso ir com calma aqui fazendo, mas como eu tô com pressa, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar o tamanho do brush e vou deixar um brush aqui, tá, uma opacidade um pouco menor, né? E vocês podem fazer assim também, ó. Clica em um lado, segura o shift e clica no outro, ó. E é uma parada que eu, não sei se eu já falei, mas ele faz uma reta, ó. Você clica aqui, segura o shift e cada lugar que você for clicando, ele vai fazendo uma reta. Entendeu? Ele vai traçando um paralelo entre essas duas lugares que você clicou. Aí aqui, ó. Puff, puff. É. E por que que eu utilizo isso? Porque se eu utilizar ele inteiro, ó. Vou pintar todo de branco. Tá vendo que eu não consigo dar esse efeitozinho aqui, ó. Da área mais Sim, escura embaixo. É por isso que eu faço desse jeito. Pra, eu boto o brush em uma parte mais em cima, ó. Pra ele uhum, dar justamente essa um pouco de opacidade nessa parte aqui. Uma dica que eu sim, poderia fazer também, ó. Caso vocês não quisessem fazer desse jeito aqui, é deixar tudo assim, certo? Aí utilizar só um pouquinho mesmo de. Em vez de tirar o efeito todo, como eu fiz com meio que jogando um preto aqui, né? No Levels, não foi isso que eu fiz? Joguei um efeito. Fiz isso daqui, ó. Só vou repetir pra não ficar confuso essa explicação aqui, ó. Fiz isso aqui, ó, basicamente, ó. Joguei preto. Só que eu joguei preto só no efeito. Por isso que ele apaga, entendeu? Aí eu poderia, o que eu poderia fazer aqui também, ó? Deixar mais ou menos aqui aqui eu peguei o slide errado, né? Deixar mais ou menos assim, certo? Aí eu crio mais um layer e pinto jogo uma curva pra baixo, ó, e posso fazer o contrário. E meio que ir pintando de preto, ó, a região de baixo, ó. Posso fazer isso também, sabe? Também é válido. Vamos seguir assim por enquanto, só pra não ter que refazer. E aqui eu teria que corrigir, ó, porque ficou muito estourado essas regiões. Então eu jogo aqui pra baixo, ó, e meio que vou corrigindo um pouco, pintando de preto, ó. E o que que eu fiz? Eu criei mais uma máscara, só pra não ficar muito confuso isso aqui, ó. Eu criei mais uma máscara, tá? Tirando um pouquinho do efeito, pintei ela de preto, e aqui eu vou só tirando o efeito, ó, nessa parte aqui, ó. Tá vendo que ficou muito forte? Agora tá bem melhor, ó. Meio que vou regulando aquilo ali, ó. Aí, veja que na referência isso tá bem nítido, ó. Tipo, tá bem forte o jeito que ele fez aqui, ó. E é justamente isso que eu vou fazer, ó. Quanto mais você deixar isso mais evidente, melhor. Então, eu puxo um pouco da informação aqui da curva, no geral como um todo. Posso até tirar isso aqui, deixar ele pegando como um todo mesmo na imagem. E dou um contrastezinho aqui assim, ó. Pra ele não estar esverdeando, porque a curva, ela consequentemente ela vai sempre contrastar a imagem. Como eu não quero contrastar, eu dou o luminosity, ó, pra ele só ele não mexer muito na questão da cor. Aí eu posso meio que só ressaltar algumas áreas aqui que eu quero, específico, né? Pra tá deixando mais próximo ali a referência. E aí eu também, no fim das contas, né? Se vocês acharem necessário, pode também estar jogando um pouquinho de amarelo, né? De vermelho. É muito analisar como tá se comportando aqui, ó. Tá vendo? Mas é basicamente esse o resultado, ó. Sabe? Tem algumas aqui que são até mais saturadas que outras. Tem como vocês trabalharem isso também, ó. Tipo, tirando um pouquinho da saturação. Aí vocês podem ir pintando algumas aqui, ó. Deixando mais saturadas, ó. Deixar mais próximo
a referência. E é isso. Uma coisa que a gente vai deixar muito próximo à referência é quando a gente trabalhar esse forro aqui, ó. Porque o nosso forro tá muito escuro. E o deles tá bem claro, né? Então, quando eu fizer isso, vocês vão ver que vai dar uma boa diferença, ó. Então, eu vou ativar aqui o layer da arquitetura rapidão. Ativar aqui, tá vendo que tem uma parte de madeira. Vou aproveitar esse source color aqui, que já tá aqui, tá? Pra não precisar buscar aqui nos meus elements. E vou jogar isso aqui fora. Bem, com o source color aqui, tá certo? Vou pegar uma curva, jogar ele pra cima. E aí eu vou deixar bem claro, justamente como tá aqui na referência, ó. Posso até pegar a referência aqui, ó, deixar bem do lado. Assim, ó. Só pra ter uma realmente noção de o quão claro ele é, ó. Pronto, fiz isso daqui. Pego agora o Source Color e utilizo um Soft Light, ó. Uf. O que ele fez? Ele vai contrastar, ó, e vai marcar um pouquinho mais a madeira. Certo. O que a gente precisa ver agora? Um pouco da questão do tom, ó, porque ele é mais avermelhado, né? Ele não é aquela madeira castanha. Eu não curto tanto esse tom. Mas nessa imagem aqui, o conjunto das cores ficou boa, né? Ficou interessante. Então vamos repetir isso aqui porque é justamente o que eu falei lá no início. Eu posso confiar na referência porque é o que eu tô vendo. Então eu já sei que aquilo é um bom resultado final. Então eu não vou fazer uma coisa da minha cabeça. Eu vou fazer um esquema que vai dar certo ali na minha imagem. Entenderam? Qual que é o raciocínio aí? Vou vir Sei. aqui, Selective Color. Utilizo aqui um Red, ó. Vou vir... Ah, isso aqui é importante falar, ó. Por que eu vou no Red? Posso ir... Porque a gente tem que entender quais as cores que são compostas aqui, ó. As cores que estão compostas dentro da madeira é o quê? É um vermelho, um amarelo, pode ser um magenta. Azul não é, né? Não tô vendo azul aqui, em tom de azul, né? Então é mais ou menos essa a lógica que eu vou fazer. Eu vou mudar um pouco desse tom. Lá eu vou pegar, jogar um pouco mais pro ciano, magenta, ó. Como ele aqui aproximou mais ou afastou? Afastou, ó. Então eu vou pro outro lado, ó. Agora já aproximou mais, ó. Alguns lugares já ficou mais interessante, ó. Já ficou mais próximo. Agora yellow, vou mexer um pouco no yellow, ó. Aproximou mais ou afastou? Acho que aqui eu tenho que tomar cuidado, ó. Porque quanto mais eu vou jogando aqui pro lado, ó, ele vai ficando meio rosado, estranho. Aí aqui eu jogo um pouquinho mais pra esquerda, ó. Já ficou um pouco mais parecido, ó. E mesma coisa, ó. Se vocês tiverem dificuldade, ó, vem aqui, coloca a referência do lado, né? Inclusive pode até fazer assim, ó, pra ser bem categórico mesmo. Pega o recorte aqui da madeira, ó. Se tiver dificuldade, não tô conseguindo chegar no tom, velho. Bota ali um do lado do outro, assim, ó. Eu fazia muito isso, velho, quando eu tinha dificuldade de chegar no tom. Aí eu botava aqui um do lado do outro. Agora eu quero ver não ficar, ó. Vou chegar naquela referência ali, ó. Mas é isso. Depois de um tempo, você vai meio que se desprendendo mais desses detalhes, porque você vai criando uma certa autonomia no Photoshop e no desenvolvimento da pós. E você consegue. Por exemplo, hoje em dia eu gosto mais de confiar até no meu próprio olho do que na referência. Eu gosto de usar referência. Só que eu uso de um jeito mais freestyle, sabe? Eu não uso tão assim como vocês estão vendo, sabe? Bem especificão, assim. A não ser que quando eu realmente vejo uma referência que seja aquela referência, aí eu tento fazer bem parecido mesmo, sabe? Aí aqui, ó, vocês podem fazer justamente isso, ó. Ver como é que tá funcionando ali a questão das cores e tentar realmente chegar ali, ó. Eu vou vir por aqui, ó, dessa vez, ó. Aqui já ficou mais próximo. É que eu não sei se também dá pra ver tanto na transmissão aí, né? Mas aqui já ficou bem parecidão aqui. Aí, ó. Olha como ficou parecido no fim das contas. Só que, tipo assim, aqui ele tá muito saturado, né? Tô notando que ele tá saturadão no meu e no dele ele tá mais claro. O que é que daria pra fazer? Pegar uma curva com luminosity.
e jogar uma... E dar uma aliviada aqui, ó. E tudo no geral, principalmente nas partes mais escuras. Então venho aqui e eu jogo aqui um pouquinho nas partes mais escuras. E uma coisa que vai ajudar bastante também a gente chegar no resultado é jogar um reflexo, ó. Porque tem um reflexo aqui, ó, no forro. Então quando eu jogar o reflexo, vocês vão ver que vai dar uma boa diferenciada, ó. Pego aqui, ó, o reflexo, coloco em screen, ó, e jogo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu preciso dar uma boa ressaltada nesse reflexo. Para fazer isso, ó, eu coloco um levels, uso um clip mask, puxo bastante os tons aqui, ó, de mais claros e de escuros, ó, jogo mais pra cá, ó. O que é que eu posso fazer também, galera? Jogo um pouquinho de o Vibrance, tiro o Vibrance dele quase que 100% e dou uma amarelada, ó. Porque alguns lugares dele é mais amarelo, ó. Tá vendo como é que é aqui, ó? O reflexo ele é meio amarelado, ó. Então eu venho aqui, Color Balance, jogo aqui um pouco pra cá e um pouco pra cá. Reflexo. E aí, tipo, vocês não precisam aplicar esse reflexo assim como um todo. Dá pra ir tirando também, ó. Vocês tiram um pouquinho aqui, tiram o amarelo daqui, tiram um pouco daqui. E aí, no fim das contas, ó, olha como a gente vai chegando naquele look lá, ó. Olha só, o Vibrance aqui, ele tem um papel bem importante. Porque, o que que acontece? Quando a gente... Perceba que o reflexo, ele tem cor, né? Eu Uhum. vou aumentar aqui a exposição pra você ver melhor. Mas tem cor no reflexo, ó. Tá vendo que tem um Sim, rebatimento aqui, ó? sim. Tem cor. Quando eu pego isso daqui e jogo um screen, ele tá transferindo tanto a luz quanto a cor da minha imagem aqui. Entendeu? Então a Uhum. ideia é você fazer o seguinte, é você pega e tira a saturação, para você tirar a cor e ficar só com a luz, Ah, entendeu? Aí entendi. quando você Uhum. joga um color balance, você tá dizendo o quê? Que você só tá dando o screen com essa cor aqui, ó, mais amarelada. É justamente Sim. essa combinação que a gente fez aqui, ó, embaixo, ó. Essa aqui é bem parecida, na verdade, né? Não é igual. Mas veja o que que aconteceu aqui, ó. Usei o... Tá vendo que ele transferiu aqui o... Mas ainda tem cor, ó. Aí eu tirei a cor, ó como é que ela ficou, ó, Ah, saturada. Aí entendi. quando eu joguei o color balance, ó, ela já ficou amarelada, ó. Uhum. Tá vendo? Entendi. Uhum. E esse processo, pessoal, vai se repetindo para toda imagem, tá? Então, tipo assim, questão de vidro, questão de reflexo, né, como um todo. Principalmente uma coisa que eu faria aqui nessa imagem. Mas aqui é basicamente isso, ó, tentar dar volume nas vegetações, puxar mais a parte da questão dos vidros, sabe? É muito um pouco nesse sentido. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó, que vai dar bastante, vai deixar a imagem bem parecida com a referência, ó. Vou pegar esse lei aqui que já tem da arquitetura. Aí eu vejo que ele tem algumas áreas aqui que são mais escuras, olha. Então eu pego, jogo uma curva, ele pra baixo, um pouquinho de preto, ó. Jogo um pouco. Não vou fazer, eu vou fazer um jeito mais fácil. Vou pegar um color balance, jogo um pouquinho de azul e um pouquinho de ciano. Aí eu tiro um pouco do vibrance e aí eu vou pintando. Parece que eu... Ele meio que tem esse efeito, né? Tipo assim, as áreas do contorno aqui são um pouco mais escuras. Gás aqui nessa imagem é mexer nos vidros, ó. Tem uma parte dos vidros aqui, já tá até feita. Eu vou aproveitar essa máscara. Jogar aqui um reflect screen. E aí ver como é que tá o reflexo ali do imagem. Aqui não tem muito vidro nessa fachada, né?
Essa aqui, inclusive, tem mais vidro que essa. E aí tentar mexer aqui, ó. E também a cor do vidro, ele sempre vai refletir o tom do céu, né? Então, então assim, utilizaria um cinza médio aqui também pra pegar. Dar aquela nivelada, né? Ver como é que tá se comportando o tom do céu. E utilizar um Selective Color com Clip Mask pra chegar naquele tom ali do tom do céu, pra ficar parecido. O céu, o vidro ele vai refletir o céu, né? Sim. Majoritariamente. Pronto, daria também, por exemplo, essa luz aqui, ó. Eu percebo que é isso aqui que você tá falando, né? Pronto, daria pra gente dar esse mesmo efeito. Só que note que o que acontece aqui. Esse efeito ele não rola em todas, ó. Tá vendo? Ele rola só em Sim. algumas, ó. Então, pra realmente quiser ali ser bem parecido, o que é que você faria? Né? Viria aqui na parte da madeira. O mesmo reflexo, ó. Porque isso aqui é luz de reflexo, ó. Tá batendo aqui. Vem aqui com reflexo. Uma dica para você que você quiser estourar algo com facilidade é você usar o Linear Dodge. Ele faz isso com mais facilidade, ó, tá vendo que ele estoura mais fácil? Aí você Sim. vem, utiliza um levels nele para estar restringindo um pouco os valores dele. Então o que é que eu faço? Jogo um pouquinho de preto aqui, ó. Aí Hum, tá vendo que ele vai, ó, sim. mais. Inclusive tá dando até pra ver um pouquinho do formato do vidro aqui, ó, até, ó. Aí É, aqui na parte do da luz eu também vou puxar um pouquinho a luz, ó. Aí o que é que você faz agora? Você pode fazer dos dois jeitos que eu mostrei, né? Ou você pode jogar aqui já um color balance e já amarelar ele, valendo, meter hum, bronca aqui. hum. Ou você pode tirar a saturação, ó. A saturação ele vai deixar tudo meio que mais linear, tá vendo? A diferença? Ele já Tô. deixa mais num tom mais linear se você tirar a saturação. Aí o que, que eu faço? Ó, você pega aqui, ó, deixa bem próximo aqui a referência e, Ai, gente. ó, já foi. Aí o que, que você faz agora? Ó? Poxa. Joga pouco do. Tira o efeito aqui com linear dodge, que não é em todos, né? Que ele faz, né? É só em alguns Sim. que ele tem esse efeito. Você vai e estoura em alguns aqui, ó. Ah, legal, velho. Isso é massa, porque Uhum. eu vejo que você conseguiu notar um efeito que existia na referência e você quer Sim. replicar isso. E é justamente essa mentalidade que tem que ter. Você Sim. notar elementos da referência e ir trazendo para sua imagem. Quanto mais elementos você notar na imagem de referência, mais você vai conseguir transferir aquilo para a imagem que você está trabalhando, sabe? Para chegar naquele Sim. resultado. Fechou aí, galera?